Boa noite, gente. Eu gostaria que algum de vocês desligassem as câmeras para que as pessoas que vão estar envolvidas na palestra possam subir, para que todos vejam na tela. Então, vamos começar a nossa noite. Já deu 5 minutos, a galera que vem aí vai entrando aos poucos. O grupo, eu, em nome do grupo, queria primeiro agradecer à professora doutora Renata Rios e ao professor Kleber Ferreira, que ajudaram a formalizar o nosso grupo, para que vocês obtivessem certificado, e também nos ajudam, em certos pontos, a organizar, certo? Em nome da comissão organizadora, Maurília, Manuel, Luciano, Wesley, Manuel e Ana Carla, junto a mim, a gente espera que vocês gostem da palestra de hoje. É um tema muito instigante, com uma mulher muito instigante. Professora Nazarete, você está aí? Sim, estou. Maravilhoso. Então, eu vou situar para vocês um pouco de quem é a professora Nazarete. Ela é graduada em Letras, português e inglês, pela Universidade de Pernambuco, do campus Petrolina, mesmo que o nosso. Ela tem especialidade em metodologia do ensino da língua portuguesa pela Facinter, em mídias na educação pela UESB, e é mestra em crítica cultural pela UNEB, na linha 2 de letramento, identidade e formação de professores. A professora Nazarete é escritora, colaboradora também, desses 2 livros que eu vou mostrar para vocês. Vocês conseguem ver? Sim. Maravilhoso. Esse primeiro livro, que é o que provavelmente focaremos mais hoje, é o Conversa Afiada, um lugar de criação estudantil. Esse é um livro que ela vai explicar melhor depois, mas é um livro feito em cartas, com a estudante dela, que também está aqui, a Camila Batista, certo? E também tem esse outro livro, Quem disse que estudante EJA não escreve. Quem disse que estudante EJA não escreve. É um livro que conta, relata e mostra a escrita de estudantes do EJA, do Educação de Jovens e Adultos, que a professora Nazarete atuou um tempo nesse tipo de modalidade, certo? Então, sem mais delongas, professora Nazarete. Olá. Boa noite. Que sala bonita, viu, Vitor e Maurília? Começar logo agradecendo a vocês por esse convite e pedir permissão a cada um de vocês. Eu estava lendo aqui as mensagens de onde são, né? E esse contato com a casa de vocês é muito simbólico, né? Porque a gente acaba tendo uma relação mais próxima. Então, obrigada, Vitor, pela apresentação, e vamos dar início. A gente escolheu um título, né, que diz muito o que a gente vai falar hoje, especialmente com essas duas parceiras que eu tenho nessa jornada da escrita juvenil, né, que é Camila e Vitória. Então, a gente pensou aí as práticas de letramento e a escrita juvenil de estudantes de escola pública, né? Aqui a gente está diante não apenas de estudantes, mas de jovens meninas que conseguiram se desenvolver na escrita, né? E para a gente pensar esses termos chaves que a gente coloca aqui, a gente vai tentar situar esse contexto dessa escrita juvenil, né, a partir do letramento como prática social e essas marcas identitárias dessas estudantes de escola pública, que aí representa o que Vitor acabou de falar, essas produções em que a gente compilou aí em 2 singelos livros, né? Então, para a gente trilhar esse diálogo, eu vou convidar, né, essas duas potências, né, são duas pessoas de escola pública, né, que têm o resultado desse letramento como marca cultural, identitária,
né? E por que não ideológico, né? Isso nos enche de esperança. Eu acho que é o simbólico, né, entre Camila e Vitória, do que a escola é, sim, um produto que dá certo. Não tem outra forma da gente ir para a universidade se a gente não pensar essa escola pública, né? E trazer esse lugar de marca, não é de qualquer marca, mas uma marca da arte de inventar, né? Essa arte de inventar, eu fui buscar lá em Sertor, né? Onde eu ando acompanhada com ele e com outros, né? Eu acho que eu sou uma pisciana e, simbolicamente, independente de crença e signo ou não, peixes sempre são dois, não é isso? E é um indo e outro voltando, né? Ainda tem mais esse detalhe, além de ser dois, são nessa linha do devir, né? E Sertor, na qual eu aprendi a gostar e sou apaixonada hoje, uma profunda admiração, ele vai dizer exatamente isso. A arte de inventar não é qualquer arte, gente, a arte de inventar o cotidiano. Né? E esse cotidiano é o cotidiano de pessoas simples, com suas labutas, com seus fazeres, com seus afazeres. Então, eu vou pedir para Camila e, em seguida, Vitória, se apresentarem. Mas elas vão se apresentar do jeito que elas gostam de se apresentarem. Né? E se vocês gostarem, eu vou botar até um link aí de uma nuvem de palavras e vocês vão comentando também aí no chat, que as pessoas elas vão lendo e no final a gente vai abrir para uma discussão, certo? Com você, Camila, e depois Vitória. Boa noite, como a professora já disse, eu me chamo Camila Batista e eu vou ler uma poesia que eu escrevi que ela se chama Origem. Vim ao mundo numa manhã de outubro, numa cidade chamada Juazeiro, no interior da Bahia, com um povo bem hospitaleiro, onde tudo é motivo de alegria e a cada dia nasce um guerreiro. Nordestina com orgulho, nem se pudesse reescrever a história me colocaria em outro lugar. Sou de fato pertencente nessa categoria de baiana que não para de lutar. Diferente do que dizem, aqui moleza não se cria. Aqui a vida é difícil, o povo se cria debaixo do sol quente, cantando diariamente suas amarguras, sem nunca deixar de ser sorridente. E enquanto sofrem, elas fazem juras, na esperança de um futuro decente. O rio é nosso milagre, ô São Francisco abençoado. Se não fosse ele, ai da nossa gente, pois ao esquecimento a população estaria fadada. Ao som de muitos gritos, o povo que aguente, e assim se daria o fim da nossa caminhada. Mas não me falta orgulho, volto a afirmar, aqui fui nascida e criada, nessa terra sofrida e cheia de beleza, onde a vergonha nunca me foi ensinada diante de uma indescritível natureza. E a minha identidade jamais será tomada. Muito obrigada. Boa noite. Vou apresentar um texto, Orgulho de Minhas Origens. Nascida em Caldeirão do Mulato, pequeno povoado, lugarzinho simples, com um povo ocupado, uma comunidade forte, com um povo hospitaleiro, que se apegou aos seus fortes para acabar com o viveiro. Em época de seca, as plantações não davam frutos, todos muito assustados com aquele terrível fato, pois se logo não chovesse, ali haveria luto. Houve aqui muitas famílias que tiveram que se afastar, tantos pais, longe dos filhos, saíam para trabalhar. Quando a bomba ligava para aqueles tanques encher, a sede era tanta que o povo deixava até várias e várias vezes, caindo às 3 da manhã, atrás de água nas barragens, água essa que os animais tomavam banho e secavam, mas foi essa água que nós fomos. E assim, a nossa comunidade aprendeu a água a valorizar. Graças a Deus. Nessa época, eu não estava lá para presenciar tanto sofrimento, pois até a peste bubônica veio ali a escolar. Pense num povo sofrido, é o povo deste lugar. Até para ter água, tinham que trabalhar. E no meio da labuta, a alegria era a cultura. Boi de reis, casamento do matuto, era o que trazia sorriso em tempos de tanta luta. Vou te contar o caso da menina que nasceu na ladeira do Cacete.
Ali ela quase morreu. E aquela menina era eu, na caminho do hospital, no carro do vereador, que ali virou a grávida passando mal e no meio da bagunça, um parto mais que normal. Coisa boa mesmo, é na bata do feijão, todo mundo que ajuda, todo mundo dá a mão, e é grande alegria para a nossa população. Mas tem uma pessoa que eu não posso esquecer de homenagear, Vovó Mariana, sua teta sabe amar, a rainha da família, mulher muito inteligente. Pense, eu que gostei a conhecida entre ela seu parente. Aqui não tinha ladrão, muito menos matador, todos os filhos plantando no tambor, a minha mãe lá pra pracinha vendendo suas coisinhas, com muita satisfação. Meu pai lá num roçado, plantando macho de feijão, sorridente, com muita dedicação. Apesar de tanta luta, aqui tem guerreiros e guerreiras, nunca desistiram de lutar. E hoje, nossa comunidade, eles conseguiram. Eu sou filha de Caldeirão, digo isso de coração, pois eu tenho orgulho que aqui fui criado e por tudo que aprendi nesse pequeno povoado. Muito obrigada. Bom, gente, também acho, concordo, lindo. Eu não me canso de ouvir essas poesias e não me emocionar, né? E aí, gente, de imediato eu já vou... Estão me ouvindo bem? É porque, assim, como Vitória, nós estamos em 3 lugares distintos. Camila está aqui do outro lado da ponte, em Juazeiro. Eu estou aqui em Petrolina. Vitória está lá no Caldeirão do Mulato, né, que ela vai dizer onde é que fica esse Caldeirão do Mulato, lá depois de Bonfim, né, 25 minutos da cidade de Bonfim. Então, nessas apresentações trazidas por Camila e por Vitória, a gente percebe esse diálogo, primeiro da arte de inventar, que Certeau tanto defende, né? E segundo, da dialética, né, presente nessas escritas, né? E essa escrita se funde com a própria história, com o próprio lugar de fala de cada um, delas duas, né? Eu vejo como uma viagem nas escritas, né? Quando a gente começar a viajar nas escritas delas duas, que simbolicamente representa um conjunto de outras, as marcas dessas identidades. Então, dito isto, eu vou passar para elas duas explicarem um pouco mais sobre esse olhar singular e, ao mesmo tempo, plural, quando elas descrevem suas raízes, sua origem. Camila, depois Vitória. Bem, o que eu quis trazer nessa poesia foi basicamente que, independente de qualquer lugar que eu for, mesmo que eu mude de cidade, mesmo que eu mude de estado, ou até de país, eu sempre vou levar essa identidade de nordestina, de baiana, eu sempre vou me orgulhar de Juazeiro. Não só de Juazeiro, mas também como todo o Vale do São Francisco. E claro que escrever sobre as minhas origens foi surpreendentemente fácil, porque é difícil uma coisa ser fácil de escrever para mim. Porque eu já sei a história, eu só preciso colocar ela em versos. E basicamente o que eu quis passar é que eu espero que nós possamos nos orgulhar de quem somos, independente do que o resto do mundo acha. E eu também preciso falar do texto de Vitória, porque eu acho que ele tem uma garra muito grande quando ela fala do povoado dela. E a forma que ela fala atinge o ouvinte e o leitor, e é indescritível. E o texto dela traz justamente que, independente de todas as dificuldades, a gente precisa persistir, a gente precisa insistir. Né? E acho melhor agora dar a palavra para ela falar melhor do texto dela. Bom, só continuando o que a Camila falou, quando eu escrevi esse texto, eu não quis simplesmente escrever um texto. Eu quis colocar a história da minha comunidade, a história do meu povo, uma história de força, de luta, de resistência nesse texto. Não, são muitas coisas eu não vivi, mas meus pais viveram, meus avós viveram, são histórias que eles contam. A minha comunidade
ela foi fundada por 2 mulatos. Eles vieram de Piauí e eles se fixaram em uma fazenda. Nessa fazenda tinha uma várzea. E a várzea, por incrível que pareça, tinha o formato de um caldeirão. E todos ficavam, não, vamos buscar água no caldeirão do mulato, porque aqui existia uma dificuldade muito grande para ficar água. Aqui a gente tinha 2 bombas, 2 tanques, que era onde a gente bebia água. E quando não caía essa água, a gente tinha que beber água que os animais defecavam mesmo, tinha que beber água que os animais tomavam banho para poder matar as coisas. E foi muitas histórias dessas que eu ouvi da minha avó que me fizeram ter força para escrever esse texto. E quando Camila coloca o seu texto, Baiana, que não para de lutar, exatamente dessas histórias que eu lembro. Eu lembro das histórias das vezes que elas tinham que quebrar licuri para poder, na próxima semana, ter o dinheiro da feira. Eu lembro das histórias que ela conta de ter que ir para a roça, ter que pegar no pesado para poder ter o que comer. Às vezes que não tinha água, e tinha que beber da água que os animais pegavam. Eu lembro de todas essas histórias, e foi isso que eu quis colocar nesse texto. Eu quis colocar a história, o orgulho de ter nascido nesse lugar, o orgulho de ter sido criada. É uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que representa. Quem vê o texto, sabe que eu. Então é muito, para mim, muito orgulho cada desse texto, de estar contando essa história, que é a minha história, que é a história do meu privado. Então é muito orgulho para mim. E é só isso. Muito obrigada. Algumas coisas aí, era aí onde a população pegava água. São muitos baldes. Minha mãe conta que a dificuldade era tanto que tinha que pular em cima, que quando a boca ligava, largava o cigarro, se estivesse fazendo sair atrás de água, se estivesse comendo, parava de comer, o que estivesse fazendo, parava para ir atrás de água. E essa aí é a minha realidade, essa aí é a minha história. Eu nunca, jamais negarei as minhas origens. Muito obrigada a todos. Bora lá, gente. Tá, de fato, o pessoal está comentando um ruídozinho, mas eu acho que dá para a gente concentrar. Eu não sei qual é o motivo do ruído, mas eu acho que a gente desligando os demais áudio, acho que dá para a gente seguir. Com licença, professora, o ruído parou magicamente, mas eu vou pedir para que vocês desliguem as câmeras, por favor, só um pouquinho. Tá? Pode continuar, professora, obrigado. Ok, obrigada. E passear por esse lugar que elas colocam de uma forma que mesmo que a gente não conhecesse esses lugares, a gente imaginaria, já criava uma imagem dessa marca de origem que elas trazem, né? E aí, Camila e Vitória, elas vão mais além de que um simples vocabulário, quando elas tratam a origem. Elas trazem o léxico para dentro desse texto, né? Elas recortam, né, em cada uma com seu estilo, essa marca, que é a marca de procedência, a marca do seu lugar de fala, a marca de pessoa interiorana que luta, que resiste, de um povo que canta a alegria a cada dia, né? Camila, ela traz a esperança no milagre da vida depositado nas águas do Velho Chico, né? Que eu sempre digo que o Velho Chico não é apenas inspiração, é também respiração, né? A gente respira o Velho Chico. Quem vive aqui, quem bebe da água daqui, quem mora aqui sabe muito bem disso, né? Vitória, ela traz essa subjetividade que nos emociona, né? Ela deixa marcada a dignidade da sua força, né? Quinta-feira a gente estava num diálogo no grupo, no projeto de extensão, e aí o professor Cosme, né, da UNEB, disse o seguinte: Vitória traz na sua poesia a força, a potência de marca de dignidade, dessa força, ela ratifica essa pluralidade presente nessa localidade que viu aí
essa foto, né? Era antes de Vitória nascer, que ela mostra sempre essa foto para a gente. E aí acaba sendo um hiato, né? Que transita entre as marcas identitárias delas, que é marca que estão marcadas nos corpos, e a própria escrita delas, né? Não deixando de trazer também a esperança, né? A esperança do verbo esperançar, e não do esperar, né? Como o Paulo Freire coloca. Uma esperança depositada na fé, dessa força, dessa coragem. Né? Poeticamente, esses textos, eles trazem essa imagem das duas, das manhãs de outono. Uma que nasce pela manhã, em Juazeiro, a outra que nasce também pela manhã, na ladeira do Cacete, né? Numa virada de um carro. E a mulher vem para ganhar neném em Senhor do Bonfim e acaba tendo o bebê ali nessa ladeira. Imagine aí um sol quente do mês de outubro, né, novembro, e apesar disso, né, dessa marca do sofrimento, o que aflora nesses corpos é a resistência de um futuro, né, desafiante, porém esperançoso. Traz aí algo de uma importância extrema para a nossa gente, né? E a gente precisa manter essas escritas nossas, essa dignidade de resistir às adversidades. Isso é característica do ser sertanejo, né? O escritor Euclides da Cunha, ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Aí eu ratifico, o sertanejo é um forte. O antes de tudo eu deixo para ele, porque não tem o antes de tudo. É forte e pronto. E aí eu vou trazer, para dialogar, por favor, com a gente, um senhor chamado, que eu gosto muito, Stuart Hall. Beth está por aí, eu acho que ela conhece bem ele. Nossos queridos lá da Cripto Cultural. Esse é um livro que as pessoas pensam que é livro de criança, né? Mas é de uma importância ímpar. E ele nos apresenta um sujeito, né, um sujeito pós-moderno. O que é esse sujeito pós-moderno? É um sujeito em constante construção de sua identidade, né? Viva a crítica cultural. Nessa construção, nos descobrimos a partir dos nossos lugares, né? E aí, mas esse sujeito... Com licença, professora. Daniela, você poderia mutar seu microfone, por favor? Fechou já. É normal essas situações. Gente, eu estou tão feliz. Eu tenho 210 pessoas aqui comigo. Isso é maravilhoso. Muito obrigada, gente. Em constante construção desse sujeito pós-moderno. Aí alguém pode dizer, mas sempre existiu esse sujeito pós-moderno? Sempre existiu. Teoricamente, a concepção, não. Ele vai trazer nesse livro aqui, fantástico, outras concepções de sujeito. E aí ele vai retornar lá, né, nessa identidade da cultura, da pós-modernidade, a 3 sujeitos. Ele nos convida a refletir esses outros sujeitos. O primeiro dele é a concepção de sujeito iluminista, né? Aquela velha história, iluminais os iluminados. E essa concepção ela é baseada na pessoa humana como indivíduo totalmente centrado, aquele ser unificado, né? Eu não estou dizendo que o ser humano não é capaz de chegar a esse ponto, a gente está no processo, quem sabe a gente consegue um dia chegar lá. É um sujeito, esse sujeito iluminista, dotado das capacidades da razão. E essa razão eu já nasci com ele. E com ele convivia, desenvolvia, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, né? Gabriela. E continuamente ele era idêntico, né? Porque eu sou um sujeito centrado apenas no eu, a identidade era o próprio ser, o eu, né? Ou seja, é uma concepção de indivíduo individualista, sujeito de sua própria identidade, ou seja, um sujeito único.
E aí tem uma segunda concepção que Stuart Hall vai trazer, que é a noção de sujeito sociológico. Esse sujeito, ele refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que esse núcleo interior desse sujeito, que não era autônomo nem autossuficiente, mas era marcado na relação de outras pessoas que eram importantes para ele, né? Mediava o sujeito com os valores, o sentido, os símbolos, mas era um sujeito que costurava, né, junto com a estrutura social, porém também unificado. Ele tinha essa reciprocidade com a estrutura social, mas também era considerado um sujeito único, unificado. E aí a gente está agora vivendo um mundo que se modifica cotidianamente, né? Não muito mais desse eu unificado. E aí, o que é que a gente faz? Agora mesmo, esse ano 2020, a gente está virando aí, tudo que era sólido se fragmentou. Aquilo que era uma aula sólida lá dentro da universidade, na escola, acabou indo para o espaço. E hoje estamos aqui, nesses outros espaços. Então, de fato, o mundo está em constante mudança. E, como tal, o sujeito que tinha essa identidade unificada, agora se vê um sujeito fragmentado, composto não por uma identidade, mas por várias marcas identitárias, né? É um sujeito, às vezes, inclusive, contraditório, não resolvido, né? Que está começando a descobrir suas subjetividades, para quem sabe um dia a gente chegar lá nesse sujeito novamente com todas essas marcas. Esse autor é Stuart Hall. No final eu vou colocar o nome desses que eu estou trazendo. Então, o próprio processo de identificação, através do qual projetamos as nossas identidades culturais, ela tornou provisória, variável. E aí que a gente perceber, isso que Stuart Hall apresenta é exatamente o que as meninas acabam de trazer. Essa conceitualização do não fixo, do não permanente, da não permanência. O sentido da identidade, ela torna-se uma celebração móvel, formada e transformada continuamente nas relações, nos grupos sociais, nas nossas individualidades, nos nossos recortes, nos nossos lugares de fala. Então, o sujeito marca e assume essas marcas de identidade em diferentes momentos. E aí vem a questão também desse deslocamento das direções continuamente. E é nesse processo que temos as possibilidades de uma reflexão. E da autorreflexão também. Porque se a gente quer chegar ao trabalho bioético e ético, a gente tem que passar por esse processo de construção enquanto ser humano. E aí, Camila e Vitória, elas nos presenteiam com esses recortes de uma identidade em construção. Eu também, Aline. E aí, é um texto também que ele vai se moldando. Por que eu digo que vai se moldando? Vitória escreveu esse texto, eu acho que no início de 2020. E aí, cada vez que eu ouço Vitória declamando, eu percebo mudança no texto de Vitória. Eu já percebi umas 3 mudanças à medida que ela vai declamando, e aí a gente vai percebendo essas mudanças, né? Porque ela vai moldando o texto de acordo com o que vai a sociedade, com que o Caldeirão do Mulato vai vivendo. Ela usava o presente, né, que o Caldeirão do Mulato não tinha matador e não tinha mortes, matada, e aí, de repente, ela muda o tempo para o passado, porque ela percebeu que esse ano isso aconteceu. Então, houve aquilo que era fixo, né, houve uma outra maneira agora de trazer esse signo, né? E aí Osmar Moreira vai trazer muito dessa questão de romper com esses signos clássicos e trazer uma outra coisa. E aí a gente pode pensar
nessas reflexões, dessas escritas. E para a gente pensar um pouco mais dessas escritas dessas jovens meninas, né, potencializadas como sujeito, são sujeitos de escola pública. Então, vamos a mais duas apresentações. Primeiro, Camila, depois, Vitória. E vocês acompanhem o nosso passeio. A poesia que eu vou ler agora, ela se chama Identidade, e eu escrevi ela durante o segundo ano do ensino médio, junto de uma colega. Um dia prendi meu cabelo e jurei que nunca o iria soltar, pois eu não sabia como me amar. Me forcei então a escondê-lo, mas quando soltei já não era meu. A sociedade mentiu em meu rosto e eu ainda acreditei em seu gosto. Fizeram com que odiasse todo eu. Um dia parei no espelho, vi. Soltei o que sempre quis saltar. Finalmente passei a intervir. Mandaram-me de novo alisar. Tenho o meu direito de ir e vir. Cabelo meu, o irei mostrar. Muito obrigada. Bom, o meu texto tem um nome Surra de Palavras. Preconceito afasta nossa cor. Somos negros. Sim, e daí? Eu vejo no futuro o seu preconceito cair. O seu conceito não muda a nossa dor. O nosso sangue negro derramado, tivemos que apanhar, levar chicotadas e muitas vozes negras caladas. E o nosso bom destino desfinhado. Surra de palavras preconceituosas. Negrinha, vai lá, penteia este cabelo duro. Mas nós, mulheres negras, somos poderosas. Mas não podemos deixar de gritar e nem ficar atrás do muro. Por isso, temos sempre que lutar. Muito obrigada. Camila? Eu vou falar um pouco sobre o meu texto e também sobre o de Vitória. Eu acredito que em ambos os textos, nas primeiras estrofes, o que a gente traz é justamente o preconceito. É o padrão que a sociedade impõe e o padrão que, se não for seguido, aquela pessoa que não seguiu vai ser rejeitada pela sociedade. Mas, da mesma forma, em ambos os textos, no final, a gente também traz a esperança. A intervenção, quando nós deixamos de ser aqueles que seguem o padrão da sociedade e começamos a intervir, começamos a ser o eu, justamente. E focando mais no texto de Vitória, eu acho que esse texto ele traz uma mensagem muito forte de esperança, como um grito de guerra. E ele me remete muito a uma frase de um livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que diz o seguinte: até mesmo a noite mais escura vai terminar e o sol vai nascer. Essa frase me remete completamente ao texto de Vitória, porque é justamente isso que ela traz, que independente de tudo, independente de todo o sofrimento, uma hora as coisas vão melhorar, porque elas têm que melhorar e nós precisamos ser otimistas. Então, novamente, Vitória ela apresenta de um jeito muito forte, ela escreve de um jeito muito forte e é impossível não se sentir impactado. E como eu sempre falo para ela, a escrita dela é algo que é, no mínimo, admirável. Pode seguir, Vitória. Muito obrigada. Bom, eu confesso que na escrita desse texto eu tive muita dificuldade. Mas eu comecei a recordar histórias de homens e mulheres que resistiram à luta, que estavam sempre lutando em defesa do povo preto. Então eu comecei a escrever. E eu não quis fazer só um texto, eu quis impactar com esse texto. Quantas palavras que, na maioria das vezes, nos dão realmente uma surra de palavras. Quantas palavras preconceituosas. Isso é coisa de preto. Quantas palavras preconceituosas que muitas das vezes nós ouvimos. Então foi isso que eu quis trazer nesse texto. E sem perceber, em minhas palavras, eu trouxe força, eu trouxe resistência, eu trouxe essa luta desse povo. E é isso, muito obrigada. Vitória, eu que agradeço ter contribuído com essa potência que são vocês duas. E aí vocês perceberam, gente, que há, novamente, uma marca, determinado lugar de fala.
né? Gente, no final eu vou colocar no slide todas as referências que a gente está citando aqui. Não se preocupem, tá bom? Então, assim, elas trazem vozes, mas não é qualquer voz que vai trazer nesses dois textos, né, que tá aqui nesse livro. São vozes denunciando, né? Mesmo que a denúncia não seja explícita, mas está lá, elas estão se colocando no lugar de fala. Se você pega aí o texto de Vitória, né, essa necessidade, como Camila falou aí, de não deixar que o outro faça aquilo que você não quer, né? Não, você tem que fazer isso porque eu estou falando. Aí isso me lembra a Conceição Evaristo. Vozes Mulheres, né? Quem conhece esse texto de Conceição Evaristo, esse daí você acha rapidinho, é um poema, uma poesia belíssima, onde ela vai começar a falar da bisavó no navio, negreiro, depois a avó, a mãe, ela, e por fim a filha. Então ela diz que na filha é recolhida todas essas vozes caladas. E aí é o que eu vejo em pessoas como Camila, como Vitória, como Ruth, como tantos outros estudantes que a gente tem de escola pública, e também no curso de letras, nos cursos de universidades que a gente tem hoje, principalmente licenciatura, o tanto de vozes que hoje representam o que muitos não conseguiram gritar quando foi sofrido as represálias. Então, essas vozes, elas modificam a realidade, apresenta aquela ideia adversativa e, ao mesmo tempo, fragmentada do agora, a construção desse lugar de fala que antes não tinha, né? É uma identidade plural, novamente, uma subjetividade que essas meninas constroem, né? E, mais uma vez, para Stuart Hall, isso é construção de identidade. Gente, tem esse livro também, certo, de Stuart Hall, e aí como as meninas agora estão trazendo a identidade etnorracial, da etnia, esse livro da diáspora, Identidades, Mediações Culturais, para quem tem interesse de seguir com essa escrita, né, nessa pegada, esse livro é muito importante mesmo. No final, eu coloco no slide, vocês pegam depois. Tem esse também aqui, ele está aqui todo no saquinho, porque quando eu comprei, na época do mestrado, no sebo, quando chegou, ele já chegou todo espalhado, e eu não gosto de desfazer dele. Eu acredito que sim. Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, eu acho que é isso a pronúncia, que também vai retratar exatamente essa discussão que as meninas estão trazendo aí. A gente vai chegar lá. E, se a gente parar para pensar, esse sujeito fragmentado, Bauman também vai dizer na Sociedade Líquida. E aí tem um livro, Nascidos em Tempos Líquidos, que vai também ajudar a gente poder compreender essa discussão. Mas agora, vamos entender essa triangulação, né? O que é que a gente traz agora, pensando esse sujeito, essas marcas de identidade que essas meninas trazem, com esse sujeito que aí eu vou seguir a linha do sujeito pós-moderno, né? Um sujeito fragmentado, um sujeito em construção, quem tiver construído já completamente, ou é um ser de luz, hoje então já está na hora de partir, né? Então a gente ainda está nesse processo de construção, de desenvolvimento, de fragmentação, né? A esposa de Bauman, nesse livro, ela diz que Bauman foi para a vida eterna líquida. Então, até isso é muito espetacular. Então, o que é que tem a ver tudo isso que a gente está trazendo com letramento, já que a gente colocou aqui como título Práticas Sociais de Letramento e a Escrita Juvenil de Estudantes de Escola Pública. Então, qual é a relação construída a partir dessa carga significativa de identidade com a prática social de letramento?
né? Então, mesmo que não esteja pessoas de letras ou pedagogia, vai compreender direitinho o que a gente está trazendo aqui. Tem um rapaz, que eu também sou fã, e eu acho que tem gente aí também que é fã, chamado Bryce Street. E nesse livro aqui, esse livro é um livro organizado pela UFMG, e aí vai ter um capítulo que vai falar dos novos estudos de letramento e vai ter um artigo dele, certo? Lá quando eu for fazer as considerações, vocês anotam. E Bryce Street, ele vai trazer essa perspectiva do letramento como prática social. Esse outro livro também dele, os de Bryce, eu acho que não acha em PDF, pelo menos eu nunca vi. Esse é Letramentos Sociais. E aí, para quem não conhece e para melhor compreender o que a gente está propondo aqui nessa escrita identitária. Então, primeiro é preciso a gente destacar que essa concepção de letramento, ela não é uma concepção, Aline, fenomenal, não é uma concepção do século XIX e do século XX, não. Ela tem pouco mais de 30 anos, né? E aí, o próprio Bryce, em 1984, ele começa a escrever já sobre isso. Américo Cato, se não me falha a memória, também consegue escrever sobre isso. E se tornou, gente, um assunto, uma temática, uma concepção de interesse de várias disciplinas, de vários campos de atuação. Historiadores estudam, né? Antropólogos, filólogos, psicólogos, sociólogos, pedagogos, linguistas aplicados, estudiosos da literatura. Então, é uma discussão muito ampla em diferentes países e línguas. E a gente precisa compreender. Eu estou aqui, para quem me conhece, eu gosto de movimentar, eu não gosto muito da aula sentada, mas tá legal. As pesquisas nesse ramo da leitura e da escrita, ela tem várias nuances, né? A categorização, a questão metodológica, os instrumentos de análise, a escrita e suas múltiplas facetas, que a gente sabe que tem, a relação com a oralidade e outras semioses, e aí eu não vou entrar no método da semiose, mas eu vou trazer aqui um camaradinha, né, além da estruturalismo, chamado Barthes Aula. Esse livro, gente, sim, eu vou disponibilizar. É fantástico. Também não é grande, mas é de uma complexidade muito legal. É muito gostoso ler Barthes. Eu sou suspeita, né? Você usa em diferentes contextos históricos e sociais, então existe várias possibilidades de se estudar as concepções de letramento. E as pessoas precisam compreender que letramento não é método. Não é método de ensino. É bem, mas muito bem, concepção, né? E aí, além das funções e as consequências nos grupos e individuais, ok? É isso que a gente precisa deixar claro, porque muitas pessoas acham que letramento é método, e não é método, ok? É uma concepção, você aceita ou não. Isso leva aos mais variados campos, né, do interessar pelas escritas com as diversas interfaces sociais, né, pois o que é, gente, interessar por as escritas das pessoas? Qual é o meu interesse pelas escritas das pessoas? É interessar pela atividade humana, né? O próprio Sertor diz que nossa sociedade é pautada na escritura, mas é uma escritura, ele vai trazer uma escritura dominante. E quando eu pego texto como de Camila, como de Vitória, como de Rodrigo Frazão, como de Miguel, de Lucas, dos meninos que estão ali, mesmo no isolamento, estão na minha cola, e aí eu acho massa isso, e ver o quanto eles dizem deles e da gente naqueles textos, é fantástico. Você pegar o texto agora, eu recebi no dia do lançamento o livro que foi organizado por Vlad e pelo meu amigo Roberto Remígio,
E eu não quis saber, eu li tudo naquela hora, eu parei tudo que eu estava fazendo e fui ler. Por quê? Era da minha gente, era de pessoas que eu conhecia. Né? Era um texto de Rodrigo Frazão, era um texto de Marli Melo, era um pós-fácil de Simão, era um prefácio de Maviael. Então, aquilo ali me fez eu parar e eu li aquele texto em pouco tempo. Então, essa escrita é interessar exatamente pela vida humana, interessar pelos valores humanos, pelos valores bioéticos, gente. Não adianta a gente querer trabalhar as marcas identitárias sem esses valores, sem pensar nessa questão de ser humano. Porque interessar pelas marcas identitárias das pessoas e suas diversas culturas. E se colocar no seu lugar de fala, mas também colocar no lugar de fala do outro. Então, nesse sentido, é interessante refletir as práticas de letramento como construções também. Construções culturais, sujeitas às variações no tempo e no espaço. Por isso que eu trouxe Hall e Bauman para dialogar aqui com o que eu trago de Street, certo? E aí, para compreender esse impacto sociocognitivo e cultural humano e sua relação com as práticas de letramento, né, que a Ibraí vai chamar de novos estudos de letramento, tem assim, a gente tem que ter uma concepção de que o nosso ponto de vista não pode ser mais só teórico. Eu vi um aluno, não sei se foi esse ano, dizendo, professora, que bom ter essa noção, porque aí a gente não coloca o curso de letras como um bacharelado, nós fazemos licenciatura. Então, a gente tem que ter o teórico, mas tem que ter a teoria voltada para o praticado. É isso que Michel de Certeau vai trazer, a teoria do praticado. Então, além de expandir, gente, esse leque de reflexões metodológicas no campo das ciências humanas, né? Então, é preciso compreender esse letramento, não tem jeito, né? Como diz Street, lá em 84, é uma discussão que a gente precisa pensar também os efeitos do letramento apenas como letramento cognitivo, da concepção dominante, que reduz o letramento a um conjunto de capacidades cognitivas, e que é apenas para medir, né, um grau de conhecimento desse sujeito. E ele diz que as expressões como grau de letramento, nível de letramento, baixo letramento, são exemplos que indicam essa centralidade nas concepções de um sujeito que tem que usar apenas o texto pelo efeito do texto, pelo próprio texto. Então não é para trabalhar mais assim? Claro que é, minha gente, mas eu não posso ir além. Imagine se eu tivesse essa concepção de baixo letramento, eu não ia poder trazer um estudante para dialogar, porque a gente não entende que é processo de letramento, que é construção desse letramento. Então, esse letramento apenas preso nas capacidades cognitivas, ele vai chamar de letramento, com a concepção de letramento autônomo. Então, essa concepção de autônoma, ela é daquela que você vai fazer o texto pelo texto, para uma prova, para uma avaliação interna, o aluno depois pega o texto, joga, e eu ficava doente quando eu via o texto do aluno, que era um texto bom, rico, e a gente não poder fazer nada. Foi daí que a gente pensa em começar a catalogar, né? O WhatsApp, ele nos dá esse mérito da gente começar. Então, o menino ia me mandando pelo WhatsApp mesmo, às vezes digitava no meu próprio celular, porque não tinha o celular. E aí eu fui compilando isso, e um belo momento eu convidei Camila, né, primeiro, né, e ela muito ainda sem entender o que queria, e a gente foi escrevendo. Então, aquilo que era apenas para uma atividade escolar, ela se tornou uma prática social, né? Então, assim, essa prática centrada na capacidade de usar o texto escrito, ela é muito comum, mas a gente pode ir além, trazer essa construção desse texto, não mais como uma construção de forma homogênea, mas ela é heterogênea também. E, para isso,
Como é que a gente faz para seguir para além dessas capacidades cognitivas, professora? Em primeiro lugar, é preciso mais que raras preocupações. Dá mais trabalho? Lógico que dá, mas o resultado é outro. Por que eu digo que é preciso mais que preocupações apenas? Que é preciso um olhar curioso, um olhar cuidadoso, um olhar observador, um olhar investigativo sobre como as pessoas usam a escrita e o que fazem com essas escritas nos diferentes contextos históricos e culturais. É a gente começar a ter essa sensibilidade. Isso nos abre um leque de possibilidade. Quem está dizendo isso é o próprio Street, porque vai nos mostrar, né? Street diz que nos apresenta um armazém de conceitos, de convenções, de práticas, e quando levando em conta as culturas locais, que é o caso dos textos das meninas, as questões de identidade, aí a gente entra nas questões sociais desses grupos, né? E aí o que é que a gente chama dessa concepção? Concepção de letramento ideológico. Então, para isso, a gente precisa compreender o letramento em termos concretos dessas práticas. Até porque as práticas letradas são produto da cultura, da história e do discurso, né? E aí, se a gente pensar de novo aquele texto lá de Juazeiro e do Caldeirão do Mulato, ela deixa isso marcado, inclusive a marca de lugar enquanto geografia. Então, seria essa escrita dialógica. E ainda por cima o diálogo com a oralidade. Você lê o texto de Camila, é uma coisa. Quando Camila vem e declama, com sua oralidade, é outra coisa. Você pega o texto de Vitória, é uma coisa. Quando Vitória vem, que dá essa força, né, é outra coisa. Então, a gente potencializa essa mudança, né? E essa dicotomia de que a fala é diferente da escrita, né? Então, elas fazem, né, essa afirmação e elas consideram tudo isso. E isso é ideológico, né? Eu não estou falando desse tipo de ideologia que o pessoal está por aí, não. Então, para isso, a gente precisa refletir que, principalmente, né, graduandos de letras, que eu sei que tem aqui, de pedagogia também tem, pesquisadores interessados nos estudos do letramento, como professores, enfim, historiadores, tem tanta gente que se interessa por isso. A gente precisa refletir também as possibilidades de mudança social, é preciso refletir pensar essa importância desse letramento como uma dupla conceitualização, né? Não só mais o letramento como dominante de uma capacidade cognitiva, as especificidades dessas práticas, né, em contextos situados e específicos, pensar essa escolarização ligada a essa prática social de letramento, porque senão, se a gente não refletir sobre isso, a gente vai continuar com a mesma escolarização. E sobre escolarização, tem um livro, eu tinha pego ele mais cedo e deixei aqui, só um minuto. Que aí, para esse assunto de quem se interessar com a questão da identidade, tem esse livro aqui também, ó. Esse eu acho que eu não botei na relação, não, mas ele é fácil de encontrar, acho que tem até em PDF. Educação, Escolarização e Identidade Negra. São os 10 anos de pesquisa sobre relações raciais da UFPE. É bem legal esse livro, bem interessante mesmo. E aí, para a gente já começar a partir para as considerações e abrir um pouco para vocês, eu queria convidar novamente Camila e Vitória para ler um outro texto que também vai estar aqui no livro que tem as escritas dela, certo? Camila? Bom, a gente vai apresentar um texto que foi escrito por Camila, que tem por título Natureza Feminina. Mulher é um bicho estranho, sofre demasiadamente no cotidiano, não se deixa abalar por coisa pouca e sempre na bagunça tem um plano. Há quem lhe compare com uma louca e quem lhe diminua sem pestanejar. Eita, é grande a dor da mulher
desde pequena ensinada a obedecer, e na juventude disposta a se rebelar. Tem nem medo de logo vir a falecer, pois a liberdade irá conquistar, e nem em pensamento vai se render. A nossa luta é muito grande. Todo mundo acha que vai acabar, que a pobre mulher vai desistir, mas já estamos prontas para enfrentar. Vocês vão de ver nosso persistir. Seguiremos sem hesitar. Já dizia Beauvoir, basta um probleminha acontecer, logo eles vão começar. Tudo que veio a nos pertencer, irão prontamente questionar. E depende de nós não esmorecer. A natureza é nossa amiga. Ela nos permite vidas e mesmo assim a maltratamos. Assim como a mãe. E mesmo assim a maltratamos, mas no final por ela somos acolhidas. Assim como a mãe que tanto julgamos e hoje a ela somos apenas agradecidas. Grande é a ignorância mundana, que teima ser capaz de entender acerca de todo o universo e sobre a mulher e seu dever. Mal sabem eles o poder do nosso verso e a metamorfose ambulante que podemos ser. Eis que vão me apontar o dedo e exigirão que eu volte para o meu lugar, mas não sabem esses grandes tolos que meu lugar é onde eu quiser estar. Saibam que não preciso de consolos, sei que não nasci para acenar e aceitar. Sofro quando penso no passado, na dor que fomos capazes de causar, e tudo pelo mesmo motivo, a ignorância que insiste em continuar. Mas mantenho esse dolor vivo, pois me lembra das vidas que ainda podemos salvar. Temos um passado manchado, e infelizmente um presente também. Tudo foi construído por sangue derramado, e hoje somos todas reféns do famigerado patriarcado que destrói sem ver a quem. Livres por natureza, presas por um sistema, vivemos de felicidades clandestinas que transformamos em poemas. E nas nossas histórias somos heroínas, lutando pelo fim desse dilema. Estamos presentes, somos Clarices, somos Joanas, escritoras sem mesmices, guerreiras veteranas, e para nós não existem cálices. Somos hoje o que não puderam ser ontem. Somos filhas de guerreiras, lutando por um futuro que nos é negado, mas nessa história ninguém vai para a fogueira. O que ecoa é o brado de queda ao patriarcado, sem medo de nenhuma barreira. Para todas as mulheres, para a bruxa que um dia queimou, para a trabalhadora humilhada, para a mãe que chorou, para a escrava violentada e tantas outras que o mundo apagou. Juntas somos mais fortes. Podemos dominar uma nação. Sei que essa luta está longe do ultimato, mas já ouço uma canção ainda em seu anonimato, mas que há de deflagrar uma revolução. Camila, pode falar, a obra é de vocês, eu quero vocês falando. Bem, a professora gosta da história de como essa poesia surgiu. Na verdade, durante o terceiro ano, no ano passado, nós estávamos estudando poesia popular. E a atividade era justamente criarmos uma poesia popular. E eu sempre soube que eu queria escrever sobre a mulher, sobre a sociedade e a opressão que a mulher vive. E aí eu escrevi 3 estrofes, mas eu não conseguia continuar. Eu parei naquelas 3 estrofes e eu estava decidida que não ia entregar a atividade, que ia ficar sem nota mesmo, até que eu assisti um filme, que é Os Miseráveis, que é um dos meus filmes favoritos, e durante esse filme tem uma música que eles cantam, que essa música chama Do You Hear the People Sing? Que a tradução é Você Escuta o Povo Cantar. Eles vão para a rua e começam a cantar uma música no objetivo de incitar uma revolução. E lá começa só com poucas pessoas cantando, mas de repente todo mundo que está naquela rua começa a cantar e eles começam um movimento muito grande e assim iniciam a revolução deles. E essa cena me deu uma inspiração muito grande para escrever a última estrofe. E quando eu escrevi, eu sabia, essa vai ser a última estrofe. E baseado nisso, a inspiração simplesmente veio. O resto saiu e em umas 2 horas ou menos eu já tinha o texto pronto. Então é isso. Muito obrigada. Camila sempre nos impacta com a forma de escrita dela. Esse texto é arrebatador, consegue nos surpreender, nos emocionar, nos impactar. Camila é uma menina mulher que já conhece os seus direitos,
e já conhece as tantas lutas diárias que nós mulheres enfrentamos. E é isso, o texto de Camila é um texto realmente impactante, e a primeira vez que eu ouvi o texto de Camila eu fiquei sem reação, porque realmente ele nos deixa sem reação, da forma que ela escreve, de uma forma tão conhecedora que ela escreve, tão forte, tão impactante. E é isso, Nasa. Eu amo vocês, meus amores. Gente do céu! Eu vou deixar para vocês perguntarem, sabe por quê? Porque essas meninas, elas arrasam no discurso e não tem muita coisa. Acho que esse texto, por si só, ele basta. Agora, só vou fazer aqui umas considerações bem rápidas para a gente partir aí para vocês colocarem. Pode fazer pergunta para as meninas, elas gostam de responder. Então, levando em conta do que a gente passeou aqui hoje, né? Vamos chamar de forma bem breve de uma triangulação. A gente começa uma discussão sobre as escritas estudantis, né, de escola pública. Camila e Vitória, representando aí a uma massa de gente. Camila, um dia desse, numa live comigo, que para onde eu vou, eu levo elas. Elas e agora os meninos de letras também. Que Camila hoje é estudante de letras, gente. Camila está no entre-meio, no entre-lugar. Né? Camila ia começar agora em agosto, agora só vai começar no próximo ano, mas ela é matriculada de letras. E Vitória, ela está aí ainda também se decidindo, mas as letras já envolveram, e ela não tem outra escapatória também. Então, assim, elas trazem 3 recortes, né? Um de origem, não é isso? A questão de etnia e a de mulheres, né? Questão de gênero. Olha que fantástico essa discussão que essas meninas trazem hoje. Quando o Vitor me fez o convite, aí eu disse, Vitor, o interessante é que elas estejam comigo, né? E foi assim que os meninos conheceram Camila e Vitória, fazendo roda de conversa na universidade. Então, não justificava eu estar aqui sem elas. É a identidade, né? O segundo momento do nosso passeio, a partir da perspectiva de Stuart Hall, né? Numa concepção pós-moderna, né? Do sujeito assujeitado, o sujeito fragmentado, aliás. E aí ele vai trazer o sujeito iluminista, né, da concepção iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. E, por fim, para fechar essa tríade, a gente traz o letramento na concepção de Bryce Street, mas no Brasil eu gosto muito das discussões de Angela Kleiman, né, que hoje também é professora convidada lá do Crítica Cultural, e ela tem dois livros, né, do significado do letramento, que eu gosto muito, certo? E ele vai trazer essa concepção autônoma de letramento, que vai estar centrado nas capacidades cognitivas, que a gente já viu, e vai trazer a concepção ideológica, que está centrada nas práticas sociais. Se a gente para aqui, a gente teria isso, né? Mas eu acho que a gente pode, na escola, fazer escolhas. Eu posso até envolver os meus estudantes nessas capacidades cognitivas, mas sem esquecer que é preciso ir mais além do que as capacidades cognitivas. É preciso compreender esse sujeito que chega nessa escola com todas as suas marcas. Foi fácil trabalhar com essas meninas? Foi relativamente fácil. Teve outros que me deram bem mais trabalho. Mas, especificamente, Vitória, ela me chega aqui em Juazeiro, no primeiro ano, e me diz, né, há quase 4 anos atrás, e me diz, professora, eu nunca li um livro e eu nunca escrevi um texto. Isso no primeiro ano do ensino médio. E aí, naquele mesmo ano que eu conheci, como o meu aniversário é bem no início do ano, elas fizeram lá uma homenagem para mim. E Vitória declama. Aí, eu já sabia que ela tinha essa força, e quando eu
vejo essa garra de vitória, eu disse, não, aí tem mais coisas que a gente precisa trabalhar. Camila, quieta, né, quando eu ia abraçar a Camila, ela já vinha toda desconfiada, e Camila gostava muito de ler, né, Camila toda a vida gostou de ler, principalmente a escrita, a leitura de clássicos japoneses, alguma coisa, então, e aí eu fui trabalhando, foi um trabalho de formiguinha, por isso que esse texto, esse livro, é uma construção, tanto esse como da EJA, que eu não posso deixar meus meninos da EJA de fora, é uma construção longa, de 3 anos, para a gente poder dizer, não, o que vocês fazem? Outras pessoas, o mundo pode não saber, mas outras pessoas que estão no nosso entorno precisam saber. Então, gente, as referências que a gente dialogou hoje, a gente tem o Home Baba também, o local da cultura, né? Se vocês têm interesse, né, que ele também está aí nessa lista que a gente vai colocar agora. E tem né, que é de Elizabeth Amorim, minha amiga do mestrado, que é a literatura desmontada, né, que isso que a gente desconstrói, ela vai chamar de literatura do desmonte, certo? Então, das escritas estudantis, tem aí os dois, conversa fiada, e quem diz que estudante EJA não escreve, né, que é uma outra discussão. Da cultura, da pós-moderna, da identidade, eu trouxe a identidade cultural na pós-modernidade, de Stuart Hall, a invenção do cotidiano, a arte e fazer, especialmente o capítulo 12, que vai falar da escrita, da leitura, um tesouro, alguma coisa assim. A diáspora, né, identidades e mediações culturais, também de Hall, os nascidos em tempos líquidos, de Bauman, o local da cultura, de Homi Bhabha, os condenados da terra, de Fene, e letramento, eu vou trazer os letramentos sociais, e os novos estudos do letramento, de Brian Street, e os significados do letramento, de Angela Klein, ok? E além, né, de aula de Roland Barthes, e a literatura desmontada. E o meu, né, Professoras Inventoras, que é o resultado da minha pesquisa de mestrado, né? Eu acho que aqui eu tenho até alguma das inventoras que fizeram, junto comigo, essa pesquisa. E aí, gente, o que dizer dessa noite? Só agradecer, né? É o que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Professora, foi uma noite maravilhosa. Eu vou abrir aqui espaço para vocês falarem, fazerem perguntas. E vocês já podem ir deixando as perguntas aí, se tiverem digitadas, no chat, enquanto eu vou dando aqui alguns esclarecimentos finais, certo? Vou voltar a ressaltar sobre esse livro aqui. Deixa eu fechar o chat aqui para mostrar. Esse livro aqui, que foi o livro da professora Nazarete com a Camila. Aqui vocês só estão vendo a Vitória e a Camila. Mas tem muita gente aqui. Vocês podem ver pela quantidade de nomezinhos que tem aqui. Foi a sala toda, entendeu? Foi essa sala toda. E todos eles têm, ou pelo menos a maioria, tem textos, poemas escritos aqui nesse livro, certo? Escreveram poemas para esse livro que é muito significativo. E eu tenho certeza que não só essa sala, mas como outras salas onde a professora Nazarete passou, ela mudou a vida desses alunos. Imagina você chegar numa sala de uma escola pública e promover isso, botar o nome de um aluno seu em um livro. Ele já vai ter pelo menos alguma coisa para o currículo dele, no mínimo. Então, eu gostaria de agradecer a professora Nazarete. Eu vou estar enviando agora o link no chat para vocês fazerem a inscrição, para vocês fazerem o preenchimento do formulário para receberem o certificado, certo? E aí vocês vão indo lá, enquanto... Ih, meu chat travou, só um minuto. Vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Sim. Sim. Certo. Então, meu chat travou aqui, então eu vou pedir para que alguém da organização envie a lista do preenchimento. E agora eu vou fazer não é nem uma pergunta, é um apontamento. O Zilmar Júnior, às 8 horas e 27 minutos, uns 20 minutos atrás, disse o seguinte:
O letramento é um processo a longo prazo. Cada indivíduo terá uma relação ímpar nesse contato com as letras. O ideal seria a escola ser eficaz nesta prática, mas falha por uma série de fatores. Professora Nasa? Como é o nome da pessoa? Vitor? Gilmar Júnior. Júnior, concordo, né? Na verdade, a nossa estrutura de escola, ela é centrada bem cartesiana, né? E aí, a formação também é cartesiana. Eu que lido com formação, agora mesmo estou trabalhando com formação online no estado da Bahia, e a gente tenta desmistificar isso. Agora, existem concepções, né? Se eu entender a concepção, eu, enquanto escola, eu enquanto sujeito dessa escola, eu, enquanto uma concepção apenas estruturalista, dura, rígida, né? Aquela que normatiza, eu não vou realmente ir além. Eu digo direto que o que faz o diferencial na escola, o que faz a escola manter-se viva, ainda é a prática dos professores. Né? São todos? Claro que não. Mas tem boa parte que faz muita coisa boa, que vai além dessa escola e universidade, exatamente. Vai além dessa escola. Né? Eu estou agora nesse período de isolamento, eu criei um grupo, um projeto de extensão, e tem 10 estudantes comigo, né, da turma, inclusive a maioria da turma de Vitor, né, que um foi sabendo, outro foi sabendo, e aí a gente criou um projeto de extensão, e que a gente está fazendo exatamente isso que eu fiz com os estudantes na educação básica. E eu já estou convidando vocês, viu? Dia 31, toda última sexta-feira, logo expor, na última sexta-feira de cada mês, a gente tem um sarau com as escritas dessa galera, né? E aí esse mês vai ser dia 31, uma sexta-feira, às 19 horas. Então, a gente está criando na cabeça desses estudantes de letras essa possibilidade. Não é fácil? Não. O resultado é agora? Não. Eu estou falando de uma Vitória e de uma Camila de 4 anos atrás, que eu vim na luta. E detalhe, você vai encontrar muitas pedras no caminho. Não só foi o poeta que encontrou, não. A gente vai encontrar muita gente torcendo? Vai. Mas a gente vai encontrar muita gente querendo dar rasteira. E aí você vai embora. Você tem ideia? Sabe qual foi o prêmio que a gente fez, ganhou do Estado por essa publicação no final do ano? Publicação do meu dinheiro, né? Eu não canso de dizer. Eu passei no cartão, dividi, não vendi os livros, mas paguei, ponto, tá aqui, né? E o prêmio que eu recebi, que meus estudantes também receberam, foi a escola fechada. A escola deixou de ser do Estado. Uma escola viva, uma escola que atuava. Então, se a gente for pensar nos conflitos, nos descasos, a gente não faz nada. Eu penso o seguinte: professor, o educador, infelizmente, ele tem ou felizmente, ele tem um papel de uma responsabilidade social. Né? E quando eu trago Camila, realmente, como o Vitor falou, é só um exemplo, Vitória é só um exemplo. Né? Muitos não conseguiram me acompanhar. Tem um estudante, inclusive, que voltaram para me acompanhar agora nesse projeto de extensão. Né? Inclusive, estudante de EJA. Então, é o que você escolhe. Que professor eu quero ser? Que concepção de ensino eu quero? Que concepção de língua eu quero? Que concepção de letramento eu quero seguir? Questão de escolha. É simples. É aquilo, né? Não dá. A gente tenta salvar todo mundo o máximo possível e a gente se esforça, mas infelizmente nem todos a gente consegue. Mas a gente tenta e continua tentando. A Diana, ela fez uma pergunta. As meninas publicam o que escrevem em algum site? Eu acho que elas podem responder. Eu vi que a Camila saiu da sala, não sei se ela está aqui. Acho que a internet. Minha internet tinha caído. Não, eu não publico em nenhum site. Vitória, tá aí?
Eu também não. Eu publico vídeos apenas no Instagram. Ó, perfeito. Dá seu Instagram aí, Mas Vitória. passa o Instagram, o Insta é Vitória. O de Vitória tem um detalhe. Vitória, lá no Caldeirão do Mulato, lá tem uma rádio comunitária, que ela pode até falar um pouquinho. E agora, nessa quarentena, ela foi convidada para toda quarta-feira, às 15 horas da tarde, fazer o Caldeirão Poético, se não me falha a memória. Então, ela tem 1 hora, né, de poesia que ela faz para a comunidade. Só que agora o Covid chegou lá também, e aí ela teve que parar. Mas o que é que a gente tem? Camila hoje faz parte do meu projeto de extensão, porque Camila está no entremeio aí como estudante e ainda não tem uma sala de aula, mas ela já participa do projeto de extensão. E Vitória também está no projeto de extensão como participante. E a proposta do projeto de extensão, como resultado, é publicação, é que a gente continuar com a publicação. A temática desse mês é sobre essa potência do ser mulheres, né? Então, vamos continuar, sim, publicando em livros, e-books, e aí a gente vai divulgando. Depois os meninos vão passar até o canal que está tendo as poesias dela. Então, Vitória sempre está lá colocando as poesias dela lá nas redes sociais. Seu Instagram, Vitória, a galera tá pedindo. Vi Silva. Vi Silva Isso, com W. com W. Digita, Vitória. Oi? Vitor e Vitória. Então, ó, tem mais uma pergunta aqui. Vi Silva, viu, galera? Para vocês seguirem ela no Instagram com W, Vi com W. A Anne, professora, pergunta bem assim. Professora, pelas suas experiências em sala de aula, que dica nos daria para incentivarmos os nossos alunos da rede pública a transformar suas realidades, muitas vezes difíceis, em produções? E aí ela dá parabéns pelas valiosas colaborações e parabéns para a Camila e para a Vitória. Primeiro, fazer eles refletirem da importância dessa prática. Se eles não se reconheceram nesse processo, não adianta. Então, outra coisa é trabalhar por temática, né? Como é que surgiu esse texto sobre a identidade da etnia? Primeiro foi um projeto sobre a questão mesmo da etnia aqui em Juazeiro, que é 75% da população de Juazeiro, e dali a gente foi produzindo, foi tudo que a gente produzia, era artigo de opinião, eu fazia pesquisa com enquete, a gente mexia com a comunidade, enfim, e eles iam se mexendo dentro das suas amarras, iam se percebendo, né? Gente, eu já tive estudante que chegou na escola com cabelo preso, não soltava porque era feio, porque era isso. Quando ela sai da escola, ela sai com o cabelo mais lindo do mundo, o cabelo armado, porque ela se sente bonita. Então, a gente precisa emprestar um pouco da nossa autoestima e também estimular, né? E isso é para sempre. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é de agarrar, é de abraçar, né? É da acolhida. Então, essa questão da acolhida, tem que ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, não funciona. Então, quando você se propõe a ser professor e professora, você está se propondo mais do que apenas ser um trabalhador da educação. Você está se propondo a ter interesse por pessoas. Você está se propondo a ter interesse pela história dessas pessoas. Então, eu acho que não tem uma receita. Eu sou meio Osmar Moreira. Eu não sigo uma metodologia única. Não, essas metodologias que vêm de cima, não. Eu prefiro a gente criar de baixo. Eu sou da prática de invenção. Invente. Sinta a turma. Veja o que aquela turma pode disponibilizar para você. E aí você vai embora. Eu cheguei no curso de letra, eu me apaixonei por todas as turmas que eu passei, né? Que foi pouco contato. E quando eu chego, que a grande maioria é oriundo de escola pública, pronto, me senti em casa. Porque eu fiz uma escolha. Quando eu passei nos concursos, eu disse, Deus me permita que eu nunca precise ir para a escola particular, porque foi uma escolha. Eu escolhi
ir para a escola pública, porque eu sei que lá é o lugar que precisa dessa oportunidade. Camila disse uma coisa um dia desse, que é muito forte. Ela disse, talento e criatividade nós temos, nós, de escola pública. O que nos falta é oportunidade. Isso foi ouvir de uma estudante de escola pública. Então é isso, né? Esperar, cobrar do governo, mas também a gente tentar fazer o que pode, em cima dos limites, né? E tem muita gente fazendo, né? Na minha pesquisa, eu pesquiso exatamente isso, as professoras que me inspiram também, pessoas comuns como eu. Professora inovadora. Eu não deixei claro isso, esqueci de comentar no início da palestra, mas a professora Nazarete, como eu tinha dito, é professora da UPE, e ela ministra as disciplinas de fonologia e fonética da língua portuguesa, morfologia da língua portuguesa e leitura e produção de textos 2, certo? Agora, depois dessa explicação e que vocês já foram lá assinar o formulário e tudo, eu vou abrir o microfone para que vocês falem diretamente com a professora, organizadamente, peço, e vamos lá. Estou aqui, gente, estou em casa. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né? Eu conheci a professora ainda no semestre, acho que 2019.2, mas infelizmente não pude ser seu aluno, agora no início desse ano que né, iria ser, enfim, né, dadas as condições, não pudemos, mas eu pude conhecer um pouco, né, da prática, dos seus estudos também, e eu me encantei desde então, né? E hoje estar aqui e poder prestigiar, né, tanto essas reflexões acerca das práticas de letramento, quanto também ver na prática, né, as transformações que esse letramento ele produz, né, aqui pelas meninas, que quero parabenizar também, né, Camila e Vitória, vocês são extremamente sensacionais, a produção de vocês é excelente. Eu gostaria de fazer um comentário justamente acerca disso. Eu sei que está exatamente dentro do que foi falado, né, nesta noite, que um processo que eu observo é justamente que, a partir do lugar de fala de vocês, das vivências de vocês, vocês se reconhecem. E é preciso ousar, né? E isso é fantástico. E vocês conseguem fazer isso. Então, vocês reconhecem a posição de vocês, o lugar de fala de vocês, e então refletem a própria realidade. E eu, né, quando escuto e quando penso sobre essa temática, me vem também à memória alguns postulados, né, de Bakhtin, quando ele vai falar sobre a teoria, né, do socio-interacionismo. E você vai pensar os processos de constituição do sujeito. E aí você pensa o texto, como diz Koch, como lugar de interação, né, onde os sujeitos eles se constroem e são construídos dialogicamente. E aí eu vejo a prática de letramento, de fato, transformando. A gente culmina, então, numa transformação social. Porque a partir do momento que esse letramento ele é efetivado, né, você percebe que tanto o ator, né, ou melhor, o locutor, o interlocutor, eles passam a refletir a realidade, e essa realidade ela é transformada. Com certeza, a Camila e a Vitória de hoje são atores sociais muito diferentes do que eram há 3, 4 anos, se não me engano, né? A professora citou o tempo, agora não me lembro. Mas isso tudo só foi possível por causa dessa perspectiva, essa prática de letramento, que promove, né, essa transformação social. Desculpa por falar tanto, mas é porque realmente é uma exposição sensacional e eu tive que falar um pouquinho. Mas obrigado por esse momento incrível que vocês proporcionaram aí para a gente. Posso falar, Vitor? Exatamente isso. Me lembra seu nome, seu rosto eu estou lembrado. Wesley, é o Wesley. O Wesley, exatamente o Wesley. E eu não aprofundei nessa perspectiva bakhtiniana por conta que eu já estava trazendo muitas referências. Aí eu quis focar mais na prática social, mas é exatamente isso. Porque a linguística aplicada, ela vai beber justamente da fonte de Bakhtin, né? Esse dialogismo. E o que é que Bakhtin faz? Exatamente isso que Deleuze traz, né,
do devir. Eu existo à medida que o outro existe. Olha que coisa linda, né? Se eu existo à medida que o outro existe, tem que ter interação, tem que ter um dialogismo. Sem esse dialogismo, não tem. As escolas hoje, os currículos, né, eles estão aí numa dicotomia danada. Por quê? Fala-se muito no dialogismo, né, nessa interação, mas contrapartida vem uma competência, uma carga de competência muito forte do neoliberal, da dominância, do controle, e isso acaba prejudicando. Então, é isso mesmo, você falou algo que é extremamente importante. Sem essa questão da gente se colocar nesse lugar, não há sujeito em construção. O sujeito vai ficar ali assujeitado, né, às demandas do que vier, do que os outros estabelecer. E a gente, enquanto sujeito da escola pública, a gente precisa acreditar nisso, né? E quando eu trago essa teoria do praticado, é porque a gente precisa vivenciar a teoria, mas a gente precisa perceber os espaços e como constrói esses espaços dentro da escola. Como essa cultura escolar, ou essas culturas escolares, ok? Tinha uma menina aí, acho que a Alicia, estava querendo fazer uma pergunta. Alicia, pode ligar o microfone e fazê-la. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz um comentário, né, em relação ao letramento, principalmente de jovens e adultos do EJA. Eu comentei, até aí já no chat, que na minha cidade existe um problema muito sério em relação ao letramento. E eu queria saber se a senhora acha que é possível fazer um trabalho de letramento fora dos muros da escola, numa prática social, não necessariamente no dogma de uma escola, porque eu acho um pouco mais difícil fazer isso depois de uma certa faixa etária, principalmente, e aqui no município a procura muito pequena pela formação de adultos. A senhora acha que é possível fazer isso? É bem mais delicado, realmente, o trabalho com a EJA. A gente precisa, primeiro, pensar um currículo realmente que seja para a EJA. O ano passado, me convidaram para participar de uma discussão do currículo EJA aqui do Estado de Pernambuco. Até então, eu era professora de uma escola do Estado, aqui em Petrolina, e quando eu olhei o currículo, lá estava lá protagonismo juvenil. Mas vem cá, vocês copiaram do ensino fundamental? Porque a gente está falando é de EJA. EJA é jovens e adultos. Vocês não estão considerando. Aí ela, realmente. Então, até essas simples nomenclaturas, a gente precisa ter cuidado. E eu acho que é possível também. O que me preocupa, em muitos casos, tem as exceções, né? Eu conheço algumas pessoas que, inclusive, estão aqui, que é da EJA, e fazem trabalhos espetaculares, é que não está dando resultado na educação básica, que a educação básica, os governos querem resultados de índices, joga para a EJA. O professor não deu resultado de índice, joga para a EJA. E comigo era o contrário, era uma briga muito ferrenha da escola para eu ir para o turno durante o dia, para trabalhar com ensino fundamental e médio, né? E eu digo, não vou sair da EJA. Por quê? Não, porque é um desperdício uma pessoa como você na EJA. É um desperdício por quê? Se eu estou cuidando do mesmo jeito, são pessoas que precisam dessa competência, tanto quanto o aluno do regular. Mas tem essa visão de que o professor da EJA é o professor que vai complementar a carga horária, é o professor que está perto de se aposentar. Enfim, tem todas essas situações. Quando também eu pensei, e esse título desse livro, você está com ele aí, Vitor? Que o meu acho que sumiu. Achei. Estou com ele aqui, ó. Achou? Sei. Então, veja só. Quando a gente coloca aqui esse título, quem disse que estudante de EJA não escreve, foi uma provocação. Mas não foi uma provocação minha.
Foi uma provocação da turma. Por quê? Estudante chegava para mim, professora, tem professores que dizem que a gente não sabe escrever. O pessoal na rua fica dizendo que EJA não faz de conta, e a gente chega aqui e encontra a senhora botando a gente para escrever crônica, botando a gente para escrever artigo de opinião, botando a gente para escrever poesia, botando a gente para pintar e bordar, e as pessoas ficam dizendo que a gente não sabe escrever. E a gente estava fazendo um outro projeto, que no estado de Pernambuco tem esse projeto, para os estudantes que está terminando aí o ensino fundamental EJA, e eu disse, vem cá, vocês estão aí parados com esse projeto que não está saindo, vocês não querem mudar, não? Como assim? Desafiem! Essa sociedade está dizendo que vocês não escrevem? Como assim, professora? Se vocês não me perguntaram, quem disse que estudante EJA não sabe escrever? Então use isso a favor de vocês. E aí, eles começaram a catalogar os textos que eles tinham escrito, né, na EJA, e aí conseguiram mais de 90 textos que eles já tinham escrito durante os 2 anos de EJA, e aí começaram a organizar. É um texto que está bem singelo, e eu preferi deixar com todas as marcas para caracterizar que foram escritas dele, lógico, com algumas intervenções, e eles começaram a produzir. Por incrível que pareça, Arícia, não é isso? Uma menina agora, quando a gente divulgou a inscrição para o projeto de extensão, uma estudante, que ela ainda está na EJA, se inscreveu no projeto nosso aqui, que é justamente essa escrita, o lugar de escrita identitária, ela se inscreveu. E ontem, 12 horas da noite, ela me manda um texto. Exatamente como eu tinha explicado para ela 2 anos atrás. E aquilo ali, eu disse, você ainda escreve assim? Eu disse, professora, quando a gente aprende, quando a gente é uma professora como a senhora, a gente não esquece. Então, aquilo ali foi de uma autoestima que a gente deu para esses jovens e adultos aqui, não teve coisa mais significativa. Teve uma que disse, professora, esse livro eu vou passar na cara, desse jeito, passar na cara do meu ex-marido, que ele vivia dizendo que papagaio velho não aprendia a falar, e eu tenho 2 textos meus aqui nesse livro. Então, isso, gente, é um motor que impulsiona esses meninos. E aí você me pergunta se dá para fazer dentro dos muros da escola. Se a escola não se abre para a comunidade, traz essas marcas desses alunos para dentro da escola. Se a gente, por conta do trabalho, é muito mais trabalhoso de fazer, traz. Vamos discutir. Se o problema na comunidade é a violência doméstica, de alguma forma dá para a gente fazer essas discussões. E aí vai se criando, sim, possibilidades. E tem muita coisa boa na EJA, muita coisa boa mesmo. Né? É uma modalidade de ensino que também me encanta. A gente não pode traçar tudo, mas me encanta muito. Maravilha. A gente está aqui com a presença também, acabei de notar, do nosso professor Chiquinho, da UPE também, grande professor Chiquinho. Seja bem-vindo, professor. Chiquinho foi meu professor. É uma lenda viva. Tem professores que a gente segue, carrega, né? Pro resto da vida. Eu não abandono Chiquinho nunca, né? Chiquinho disse que eu sou a filha dele do curso de letras. Então, porque Chiquinho, eu terminei a faculdade, voltei como banca dele, acho que eu participei de umas 20 bancas de Chiquinho. Depois, quando abre o concurso, Chiquinho é que me manda o link. NASA, faça a inscrição do concurso da UPE que está aberto. E aí eu fiz, graças a Chiquinho, porque eu nem sabia que estava tendo essa seleção. Muito obrigada, professor. Por nada, Nazarete. Nazarete foi minha aluna e minha ajudante na minha pesquisa de mestrado. Você lembra, Nazarete? Sim, eu, Débora. Foi. Eu devo muito a vocês, naquela minha pesquisa maluca do mestrado. Maravilha. Alguém mais quer abrir o microfone para falar diretamente com a professora? Boa noite, Zilmar Júnior, aqui da cidade de Parnaíba, Piauí, e falar muito rapidamente só um pouco sobre a minha experiência em relação à escola pública, né? Que sou filho de escola pública e após chegar na universidade eu senti
é o atraso que eu tive em relação à questão do letramento em si, né? Em relação a alguns textos, em relação a algumas leituras que eram obrigatórias, e vocês trazerem essa discussão para a gente refletir sobre, para as novas pessoas que estão se formando, que vão entrar, vão estar formando também novos estudantes, é muito pertinente, porque vai acontecer que essas pessoas não vão chegar com déficit, né, que muitas pessoas, como eu, também chegou na universidade, né? E a exemplo do livro, ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de participar de uma coletânea poética, e a gente realmente fica visível no mundo. A gente começa a pensar em todo o processo que a gente passou, né, de ter esse estereótipo de desvalorização da educação pública e se sente valorizado, né? Então, realmente é só para agradecer o trabalho que vocês estão fazendo, essa discussão, e destacar mais uma vez a importância do letramento dentro das instituições públicas que são tão necessárias no nosso país. Boa noite. Obrigada, Zilma. Zilma, você é de que cidade? Parnaíba, Piauí. Ah, que legal. Eu tinha uma irmã, ela já não está mais entre nós, que ela dizia que o Piauí é um estado de pessoas muito dedicadas aos estudos. E aí eu comecei a construir essa imagem do piauiense a partir do que ela falava. E então é isso. E o bom do estudante de escola pública ter essa visão, porque tem estudante de escola pública que sai da escola pública, vai para a universidade, quando volta para a escola pública, se assusta enquanto professor. Ninguém me disse que era assim, mas você era estudante de escola pública, e a escola pública não mudou. Né? Alguns sujeitos modificaram em algumas situações, uns têm mais problemas sociais do que o outro, mas, infelizmente, a gente precisa também lembrar que essa escola pública que a gente saiu dela, que eu também sou de escola pública, eu defendo a escola pública, é uma escola pública problemática, é uma escola pública viva, e como tudo, a gente precisa ter esses cuidados, e que bom, eu acredito muito nessa galera aí que está aí estudando, e que eu acho que vai fazer um diferencial enorme para o ensino básico das línguas, né? Pronto? Ainda tem mais? Gente, depois eu vou ler todas essas mensagens que estão aí, não se preocupem, que eu gosto de ler. Mais alguém? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Professora, adorei, estou adorando, na verdade. Boa noite a todos. Quem é? Aqui não aparece seu nome. Vou me apresentar agora. Eu tô com meu nome aí, eu não sei. Naítalo Lima. Naito? Naítalo Lima. Não. Naítalo. Ah, ok. Eu sou professor da Rede Estadual da Bahia e sou um apaixonado pela fonética e fonologia. Falaram aí que a senhora é professora dessa disciplina. Tenho até alguns trabalhos sobre a palatização da fricativa em coda vocálica e as relações entre os sujeitos. Só para mostrar esse link. Nós temos links, né? Entre nós e às vezes não percebemos. Gente, não sei se vocês viram, eu compartilhei aí o Instagram de um projeto que nós estamos realizando na escola que eu trabalho aqui em Juazeiro. E gostaria de trazer o debate um pouquinho para esse contexto, né, de ensino remoto, de situações que eram presenciais e agora compulsoriamente estão sendo que ser adaptadas a esse contexto, a essa versão remota, né? Eu estava com um problema muito sério desde o início do ano com uma turma de terceiro ano que já vinha problemática desde do primeiro e segundo ano, e nesse contexto remoto eu fiquei bastante, nós, a equipe, na verdade, né? Ficamos bastante preocupados porque não estava havendo adesão nenhuma em relação às atividades que estavam sendo propostas. Alguns alunos até reclamavam que atividade de tal disciplina não está dando certo, e aí nós resolvemos fazer um trabalho que fizemos uma parceria com o site Inumeráveis, inclusive alguns atores fizeram, né, a interpretação desses textos no Fantástico, e aí nós tivemos a ideia de pedir para que esses alunos interpretassem algumas dessas histórias e publicassem, mandassem para a gente, né, para que nós fizéssemos uma coletânea no Instagram da escola.
E aí, a adesão começou muito baixa e nós começamos a conversar com esses alunos, a incentivar, né, o processo de se colocar no lugar do outro, inclusive está presente em algumas das competências trazidas aí pela BNCC e tal. E aí foi muito interessante porque aos poucos nós conseguimos conquistar muitos dos alunos e eles começaram a produzir esses vídeos e começaram a se colocar de fato no lugar das pessoas. Muitos alunos choraram no momento que nós tivemos um momento de live, né? E os alunos choram e se emocionam com a história do outro. Eles acharam sentido em fazer aquelas leituras. Eles foram ler as várias histórias, escolheram pessoas do Nordeste, a maioria das pessoas são do Nordeste, para fazer essas homenagens póstumas. E, de repente, nós começamos a produzir textos de vítimas, né, da Covid-19 aqui na região. Os alunos, então, perceberam que estavam inseridos na sociedade, que a sociedade estava vendo aquele trabalho, e eles se tornaram, assim, identitários do trabalho mesmo, sabe? O trabalho não é só da escola, o trabalho é deles, assim. Então, nesse contexto aí, né, de sujeito, o sujeito produzindo o texto sendo a identidade do sujeito, o sujeito se colocando no lugar do sujeito. Então, foi uma experiência muito bonita, alguns blogs até publicaram, e uma experiência que eu gostaria de compartilhar com os colegas e dizer que a esperança a gente tem sempre. Quero comentar também que o Fundeb foi aprovado, né, em primeiro turno, então uma vitória nossa, tá bom? É isso, professora, eu gostaria de compartilhar essa experiência, tá? Boa noite, gente, a todos, obrigado. Boa noite. Naítalo, que maravilha! Você é de que escola? Eu sou da escola Cecílio Matos. Cecílio Matos, parabéns. Eu te pergunto porque como eu trabalho estou trabalhando com formação com os coordenadores e gestores, e aí eu estou justamente com o pessoal de Juazeiro, então a gente acaba conhecendo muito das atividades que estão acontecendo nas escolas, e eu estou muito feliz. Existem muitas práticas como essa, e não desista, não abra mão disso, porque é o que vai fazer com que movimente esse estudante, ele acredite nessa potência, né? E vai ter hora que vão dizer, que eu não sou boa, que não sou isso. Não dê ouvido e siga, porque os estudantes precisam desse incentivo, precisam desse trabalho que a gente faz. É cansativo, mas o resultado é muito grande. E eu já convido para você participar do nosso projeto no dia 31. Se você tiver algum estudante que queira entrar também como estudante beneficiário de escola pública, estudante do ensino médio, pede para entrar em contato com o Miguel acho que ainda está por aí, e pede para ele fazer inscrição para participar do nosso projeto de extensão. Tá certo. Viu, Miguel? Pronto, Miguel segundo, ele está por aí. Qualquer coisa, se você não encontrar o Miguel ou alguma coisa, você pode entrar em contato com a organização do evento que a gente te orienta até Nazarete, certo? Tá certo, obrigado, boa noite. Obrigada. Gente, devido ao tempo, vamos ser mais brando, mais leve aí na Ítalo, super coerente, com certeza, mas vamos segurar um pouquinho e vamos partir para a reta final. Então, se alguém tem mais alguma coisa para falar, a hora é agora. Certo, então acho que já acabou, então vou partir agora para os agradecimentos. Camila, Vitória, professora Nasa, muito obrigado por aceitarem o convite, entendeu? Prontamente, assim que eu disse bora, a professora Nasa disse vamos, e já veio e já organizou tudo, e eu arrisco dizer que a sua palestra, professora, foi uma das que correu mais lisamente, assim, não precisa intervir em nada, deixei você falando, você conduziu a palestra maravilhosamente com as meninas. E aí eu queria dizer uma coisa para as meninas, que eu anotei uma vez no meu caderno, uma frase de Barthes, obviamente ele tratava ali de polifonia e de discurso,
que ele diz o seguinte: o escritor é aquele que fala no lugar do outro, no seu livro Crítica e Verdade, de 99. E aí eu reinterpreto com Camila e Vitória e com tantos outros, dizendo: o escritor é aquele que fala no seu próprio lugar. Vocês são os escritores que falam no seu próprio lugar. Vocês não precisam que outros falem por vocês. Isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou, em nome da Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE. E alguém está compartilhando a tela e vai ter que parar, né? Eliana, você está compartilhando essa tela? Consegue parar? Gostaria que algum organizador do evento, Manuel, por favor, retirasse a colega. Enfim, para não ficar aqui, pronto, foi. Para não ficar perdendo mais tempo, obrigado, professora Nasa, obrigado, Camila, obrigado, Vitória, obrigado a todos que continuam até aqui, a todos os que já passaram, e a gente se vê novamente amanhã. Eu que agradeço. Deixa eu passar logo para as meninas. Camila, Vitória, querem falar alguma coisa? Só agradecer mesmo pelo convite. Também, só agradecer pelo convite. Elas são assim. Elas são uma potência na hora de falar, mas na hora de agradecer, elas ficam assim todas... Para agradecer, tem que escrever um poema. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Aí o pessoal está perguntando onde adquirir o livro. Camila, e acho que Camila e Vitória também, acho que tem. Pode procurar uma delas, ou comigo também, através aí de Vitor e do pessoal. E aí a gente pode ver como é que a gente faz. Eu não estou saindo de casa por conta do Covid, mas a gente arruma uma maneira de enviar pelo correio, tá bom? Tem um aqui em casa mesmo, né? Vitória também tem, Camila também, eu acho que Camila ainda tem. Mas o mais é só agradecer, gente. Olha o horário, né? Desde 7h30 que a gente está aqui nessa boa discussão. E eu não tenho, assim, palavras para agradecer essa noite maravilhosa, né? E o que bom que vocês estão com saudade de aula, porque, né, lotou aqui o nosso bate-papo. E muito obrigada. E, Vitor, eu vou ficar ali lendo um pouquinho as mensagens do pessoal que não deu tempo de ler ainda, tá bom? Beijo para todo mundo. O pessoal da UPE, estou morrendo de saudade. Eu não sou muito de grupo, por isso talvez que eu não dialogo com vocês no grupo, mas eu estou morrendo de saudade mesmo. Cheiro. Maravilhoso. Então é isso, galera. A gente volta amanhã. Muito obrigado pela participação de todos vocês em nome da organização. É isso. A professora Nasa vai continuar lendo as perguntas e vocês podem sair, que a gente já acaba por aqui. Boa noite.